O diabetes tipo 2 é uma doença associada a estilo de vida e é uma doença genética. A gente herda esses genes da família da gente. Por isso que tem pai e mãe diabetes tipo 2, o filho tem diabetes tipo 2. Então a gente fala em remissão. Quando a pessoa perde peso, a pessoa com obesidade, ela perde 15% do peso, a gente consegue normalizar a glicose. Então se ela voltar a ganhar peso, a glicose ela vai voltar a subir. E muitas vezes, praticamente todas as vezes, a gente vai precisar de medicamento. O diabetes tipo 1 não tem cura, a gente vai usar insulina para toda a vida. Hoje a gente tem muitos estudos. Estudos com medicamentos biológicos, mas a gente ainda não tem uma cura para o diabetes tipo 1. E isso impacta muito na vida das pessoas, A pessoa para de trabalhar, a pessoa não tem qualidade de vida, uma pessoa que tem doença renal e precisa ir para hemodiálise, ela diminui a capacidade dela de trabalho, Ela vai precisar depois passar por um transplante. Então a gente trata para não chegar nessas complicações. E antes de começar o episódio de hoje, eu quero apresentar e agradecer com muito carinho os nossos patrocinadores, que acreditaram nesse projeto desde o início e tornaram o consultório aberto ainda mais especial. A começar pela Cerrado Chic, uma loja que eu simplesmente amo. Com curadoria impecável em peças de decoração, móveis e itens exclusivos. Foi a Cerrado Chic que assinou toda a ambientação do nosso cenário. Com bom gosto, originalidade e aquele toque que faz toda a diferença. E para você que está nos acompanhando, tem 10% de desconto exclusivo na Cerrado Chic, para que você possa transformar os seus ambientes com elegância. O QR Code já está aqui e o link já está aqui na descrição. E agora eu quero apresentar para vocês a Porão 40, uma loja referência em Brasília que une sofisticação, tendência e elegância em cada detalhe. Responsável pelos meus looks, a Porão 40 reúne peças de alfaiataria impecável, vestidos versáteis e uma curadoria que traduz o melhor da moda atual. Com novidades praticamente todos os dias, a loja está sempre conectada com o que há de mais relevante no universo fashion. Perfeita para mulheres que buscam autenticidade e estilo em cada escolha. E tem presente para quem nos acompanha aqui. Quem chegar na loja dizendo que veio do consultório aberto ganha 10% de desconto nas compras. Agora corre lá e aproveita, porque estar bem vestida também é uma forma de cuidar de você. Hoje eu comecei aqui um tanto quanto até nervosa. Acredito que esse podcast vai poder chegar a muitos lugares, porque como a doutora acabou, a gente conversando aqui no backstage, falando que é um percentual da população muito alto que tem diabetes. A doutora Daniela aceitou o convite para estar aqui hoje, para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Muito bem-vinda. Obrigada. Obrigada por ter aceito. Se apresente. Obrigada. Fala um pouco sobre a escolha da medicina, depois da endocrinologia. E, olha que coisa boa, poder ouvir alguém que trata e tem lugar de fala para tratar, que há 16 anos ela convive com diabetes. E, por favor, apresente-se, converse conosco. Eu sou Daniela, eu sou goiana, sou de Formosa, meus pais moram lá até hoje. Estudei lá até o ensino médio e eu acho que eu quis fazer medicina desde que eu tinha uns 10 anos de idade, talvez. Eu não venho de uma família de médicos, meus pais são comerciantes. Então eu vim para Brasília para estudar no cursinho e vim morar sozinha, Eu sou a filha mais velha de 3 e vim estudar e passei na Federal de Juiz de Fora, fui para lá estudar, fiz faculdade lá, fiz grandes amigos, pessoas que são minhas amigas próximas até hoje, são os meus melhores amigos. E decidi fazer endocrinologia já lá na faculdade. Uma professora eu encontrei com ela até esse ano em um congresso, a doutora Mônica, me inspirou muito, e aí eu fiz estágio com ela, extracurricular, e aí eu decidi fazer endocrinologia já lá na faculdade.
Mas aí eu não quis fazer residência lá, eu quis vir embora, ficar perto da minha família. E aí eu fiz clínica médica no hospital universitário, prestei prova de residência aqui, prestei em Goiânia também, passei no hospital universitário e fiz endocrinologia no hospital de base. E aí, quando eu terminei a residência de clínica, eu diagnostiquei diabetes. Uau. Eu não sabia o que estava acontecendo, eu comecei a perder peso e eu achei que eu estava arrasando. Falei, nossa, estou fazendo muito exercício físico, minha vida está mais tranquila, deve ser isso. E passei em um concurso. E aí, quando eu fui fazer o teste admissional do concurso, aqueles exames que a gente faz, Sim. me ligaram do laboratório e falaram assim, olha, sua glicemia está alta. E aí eu achei que estava errado. Falei, deve estar errado. Não é certo não. Aí liguei para uma professora, ela me orientou como eu tinha que fazer, eu repeti realmente, diagnostiquei diabetes. E aí eu já queria fazer endócrino, prestei prova para endócrino e passei. E aí lá se vão esses anos aí, de tanto de endocrinologia quanto do diabetes. E aí, gostaria que você nos explicasse, nesse momento, receber esse diagnóstico, começando a carreira, porque com pouco conhecimento que eu tenho e com as poucas pessoas que eu convivi, por mais que você tenha falado, né, do quão numeroso é, né, as pessoas com essa patologia, no meu caso eu entendo muito pouco, né, convivi com uma tia e as únicas coisas que a gente entende bem é não pode açúcar, não pode isso, como eu tinha te falado também com uma pessoa que cuidou do Guilherme, mas o que é receber esse diagnóstico, os medos, diabetes mata, tem tipo 1 e 2, como é que foi isso, mesmo sendo uma médica? É engraçado, sabe, Carol? Eu tenho uma característica de personalidade que eu sou uma pessoa bem resiliente, assim. Isso é desde a infância, os meus pais falam isso. Então, quando eu recebi o diagnóstico, eu não me assustei, não. Eu falei, o que eu tenho que fazer? Né? O que eu preciso fazer para viver bem? E aí foi isso que eu fiz. Eu decidi organizar meu estilo de vida, organizar a alimentação, fui estudar mais ainda para entender o que eu podia fazer para eu ter uma vida saudável e descobri o que eu tinha de verdade, né? Porque, na verdade, eu tenho diabetes tipo 1, mas eu fui diagnosticada já adulta. Então, muitas dessas pessoas não sabem, né? A gente fica na dúvida ali, será que é o diabetes tipo 2, que é aquele familiar que as outras pessoas da família têm, que são associados à obesidade? Ou será que é um diabetes tipo 1 já tardio, né? Que foi o meu caso. Então, para isso tem exame, a gente consegue diagnosticar no consultório, me orientaram e aí eu fui muito bem acolhida desde sempre. Eu tenho excelentes profissionais que me auxiliam, apesar de eu ser endocrinologista, eu não me trato. Eu tenho um médico que me acompanha, é um querido amigo próximo e que me acompanha, que cuida de mim. E eu tenho um nutricionista que me auxilia, tenho minha família que me apoia demais. Então, eu não me assustei, não. Eu pensei, o que eu posso fazer para melhorar? Então, eu sempre falo, e até falo isso no consultório, que o diagnóstico do diabetes me ajudou a ser mais saudável. O que eu posso fazer para ser mais saudável, para ter uma vida melhor e para eu não ter nenhuma complicação? Apesar disso, muita gente não sabe que tem diagnóstico, né? Isso é muito pouco comum no diabetes tipo 1, porque a gente abre o quadro de diabetes tipo 1 com muito sintoma, né? Perda de peso, a criança começa a fazer xixi à noite, perde muito peso, tem aquele hálito. Então, no diabetes tipo 1, o diagnóstico é bem marcado. Mas no diabetes tipo 2, não. O paciente com diabetes tipo 2 vive anos sem nenhuma complicação e sem saber do próprio diagnóstico. Então, foi o que eu te falei, né? Quase 50% das pessoas que têm diabetes no Brasil não sabem que tem diagnóstico. E isso a gente conseguiria resolver com um simples exame de glicemia ali no check-up anual, né? Então, a partir de 35 anos é bom todo mundo coletar uma glicose uma vez por ano, isso é fácil de fazer, inclusive no SUS a gente consegue fazer, e a gente conseguiria diagnosticar mais pessoas. Eu fiquei numa dúvida. Você tem o tipo 1. Foi muito tardio você para o que é normal, que ele é o que se descobre... Normalmente na infância. Uau! Mas até 15% das pessoas com diabetes tipo 2, na verdade, não são. São esse diabetes tipo 1 que a gente chama de autoimune, que a gente desenvolve células de defesa, que são os anticorpos, né? Aquelas células que podem atacar uma parte do corpo contra o nosso pâncreas. Vamos dar uma facilitada aí. Qual a grande diferença entre o diabetes 1 e 2? Só tem 1 e 2, né? Não, tem 1, tem 2, tem gestacional, tem alguns outros tipos mais raros de diabetes que a gente vê muito pouco, que são menos diagnosticados. Agora tem um novo diagnóstico de diabetes que é associado à desnutrição, mas o mais comum é o diabetes tipo 2. Mais de 90% das pessoas que têm diabetes é diabetes tipo 2. Ele está associado à obesidade
A história familiar, então, normalmente, seu pai, sua mãe, alguém da sua família tem diabetes, você tem que ficar mais atento e tem muita associação com ganho de peso, com a obesidade. Esse é o diabetes tipo 2. Então, você produz insulina, o seu pâncreas, ele trabalha, só que essa insulina, ela não consegue captar a glicose e tratar essa glicose, metabolizar essa glicose. No diabetes tipo 1, não. Na verdade, o seu pâncreas para de funcionar. Então, você não tem mais insulina, então você precisa usar insulina. Então, o órgão que é responsável pela produção de insulina é o pâncreas. Isso. E no diabetes tipo 2, a gente tem vários outros órgãos que estão associados à doença, né? O músculo, muito importante, tecido adiposo, a gordura, a glicose ela vai ser captada pelo cérebro, os rins têm uma associação, eles captam essa glicose, ela sai na urina, o coração tem relação com a glicose também, então vários órgãos estão associados. E no diabetes tipo 1, principalmente o pâncreas, porque a gente para de produzir insulina. E eu preciso da insulina para que ela quebre a glicose, para ela ser metabolizada. E a glicose ela vem de quase tudo que a gente come, né? O Porque não é só o doce, não é só o doce. Todo carboidrato que a gente come, ele vai produzir a glicose, né? A gordura também tem um pouco de glicose. Então, a glicose, ela tem que entrar na célula, ela tem que ser metabolizada, senão ela fica alta no corpo, e é isso que leva aquelas complicações que às vezes assustam muitas pessoas, né? Doença renal, como é o que o meu marido trata, né? A doença renal, doença cardíaca, neuropatia, que foi o que você me falou que a sua funcionária tinha, né? Que é a doença dos nervos periféricos. Então, tem várias complicações quando a glicose está alta a longo prazo. Ou seja, mas pode deixar que eu vou... Ela olhou aqui, é muita coisa. Mas não se preocupe, que se tiver tempo a gente vai esmiuçar. Então, vamos. Diabetes 1, 2, gestacional e algumas outras que são mais raras. A 2 é a mais comum. Mais comum. E que é a mais fácil de tratar. Que tem muita relação com mudança de estilo de vida, que é uma coisa que eu gosto muito de falar no consultório, né? Muita coisa a gente pode fazer na vida da gente para a gente melhorar a saúde da gente, independente dos medicamentos. A gente precisa dos medicamentos. Os medicamentos, eles estão ali para nos ajudar, inclusive para diminuir complicações. Hoje, os novos medicamentos, eles diminuem o risco de complicação. E a gente pode fazer a parte da gente, com uma alimentação saudável, exercício físico, sono regular, evitar álcool, evitar outros tóxicos, tudo isso ajuda no controle da glicose. Não vai adiantar você acelerar já em como resolver, porque eu vou voltar perguntando toda lá do início. Qual que é a mais séria? Porque, no caso, a doença já vai gerar outras, é uma doença que gera outras doenças. Ambas, né, Carol? Porque se o paciente não for tratado, tanto no diabetes tipo 1 quanto no diabetes tipo 2, esse paciente vai ter complicações. Então, ambas elas podem se tornar graves. E ambas a gente consegue controlar também. As duas. Mas tem alguma que não cura? Ou essa tipo 2, como você falou, que associando grandes mudanças no estilo de vida, possa ser que eu tenha uma vida mais... Uma vida normal nas duas, né? O diabetes tipo 2 é uma doença associada a estilo de vida e é uma doença genética. Né? A gente herda esses genes da família da gente. Por isso que tem pai e mãe diabetes tipo 2, o filho tem diabetes tipo 2. Então, a gente fala em remissão. Quando a pessoa perde peso, a pessoa com obesidade, ela perde 15% do peso, a gente consegue normalizar a glicose. Então, se ela voltar a ganhar peso, a glicose ela vai voltar a subir. E muitas vezes, praticamente todas as vezes, a gente vai precisar de medicamento. O diabetes tipo 1 não tem cura, a gente vai usar insulina para toda a vida. Hoje, a gente tem muitos estudos. Né, estudos com medicamentos biológicos, mas a gente ainda não tem uma cura para o diabetes tipo 1. E por que acontece esse diabetes tipo 1? É alguma função do pâncreas que é menos... São esses anticorpos, as células de defesa, né? A gente produz anticorpos igual a outras doenças, por exemplo, lúpus, artrite reumatoide, hipotireoidismo, a tireoidite de Hashimoto, a gente produz anticorpos contra determinada parte do nosso organismo. Então, o seu organismo ataca a sua insulina, o pâncreas, e aí para de produzir insulina. E aí você vai tratar usando a insulina, seja com as canetas de insulina, né, que a gente tem hoje várias qualidades de insulina boas. Antigamente a gente tinha insulina só provinda do porco, a insulina porcina, antes era seringa, né? Hoje não, hoje a gente tem caneta, agulhas muito pequenas e também a bomba de insulina. Doutora, fala sobre isso, sobre a evolução do medicamento, até em talvez, porque quando a gente estava conversando aqui, eu ia falando, para ter uma vida mais
a sua vida é normal. Absolutamente normal. Você tem diabetes tipo 1, então vamos buscar, porque você vive isso, desmistificar isso, né? Porque o que é normal, né? Talvez é tão ruim poder falar. E eu tinha esse pensamento até agora, quando eu ia falando a palavra, não, vamos tentar ver isso, porque não é um fim, não é verdade? Não, hoje a vida da gente é muito mais fácil, né? Eu tenho uma amiga que tem diabetes há muito tempo, então ela passou por várias outras etapas, né? A etapa que tinha que ferver seringa, a seringa era de vidro, tinha que ferver seringa, a insulina era uma insulina de menos ação, hoje a gente tem uma insulina ultra longa que você usa uma vez por dia e as insulinas rápidas nas alimentações. Antes não era assim, então hoje a gente tem uma vida mais confortável. A gente também está no estado da federação que a gente tem boas insulinas no SUS. Então, o paciente tem diagnóstico de diabetes tipo 1 e ele pega análogo de insulina, que são as boas insulinas hoje, pelo SUS. Inclusive os sensores de glicose também, para os pacientes que têm diabetes tipo 1. Que são os aparelhinhos para ele medir. Aquele que a gente usa hoje no braço, tá. que mostra a sua glicemia em tempo real, nas 24 horas, hoje é fornecido pelo SUS aqui no Distrito Federal. Então esse aparelho não é só para ficar jogando ali a insulina, você consegue ver quanto tá... Os sensores de glicose são só para a gente monitorizar a glicose, para ver quanto que está a sua glicose. E a bomba de insulina, não sei se você já viu, alguma pessoa com bomba, agora foi lançada uma Barbie, não sei se você viu. Hoje, nos Estados Unidos já foi lançado, não chegou aqui no Brasil. Tem uma Barbie que usa bomba de insulina. Então, é um aparelhinho que infunde a insulina em 24 horas. É muito, muito importante em criança, por exemplo, que tem diagnóstico, que às vezes o controle é mais difícil para os pais, e os pais ficam muito assustados, né? Ficam aterrorizados, na verdade, com medo de fazer hipoglicemia. E aí a bomba de insulina, ela infunde a insulina nas 24 horas por dia. Então, você só precisa falar com controle remoto quanto que você comeu, e a própria bomba faz o cálculo da quantidade de insulina que vai ser infundida naquele momento. Então, hoje a vida é muito mais fácil. Não estou dizendo que é totalmente fácil. Eu falo para os pacientes, tem vezes que cansa, né? Eu brinco isso no paciente, tá tudo bem, cansou. Vamos recalcular a rota, vamos pensar o que dá para fazer para melhorar, porque às vezes cansa, né? E a gente fala muito sobre isso, né? A gente vive, então você viveu, você almoçou, você comeu ali seu lanche, você não precisou raciocinar o que você comeu e o que você precisa fazer. Na pessoa com diabetes, não, você vai comer, aí você olha o seu prato, aí você calcula a quantidade de carboidrato, para você fazer a sua insulina e a sua glicemia permanecer normal. Então, você tem um trabalho a mais. As bombas de insulina, elas ajudam nesse trabalho a mais. E o sensor também, porque antes furava o dedo, né? O tempo todo tinha que estar furando o dedo, hoje não. Então, é super discreto, eu estou com o meu aparelhinho aqui, ele está medindo a minha glicemia, está ali no meu celular, então eu não preciso parar aqui no meio da entrevista e furar o dedo, por exemplo, para ver quanto está a glicose. Então, facilita muito. Mas ele te avisa algum bip se subir ou se baixar, a gente programa para ele alarmar. Então, para pai e mãe, por exemplo, para as crianças é maravilhoso. Então, apita no celular do pai, né? A gente tem a tecnologia para usar no celular do cuidador. Então, avisa, a criança está na escola, por exemplo, então vai avisar lá no celular do pai, a glicemia está 80, ou a glicose está 100 e alguma coisa. Então, a pessoa já pode tomar atitude, e isso melhora o controle da glicose, melhora o controle do diabetes, e para a família é muito mais fácil também. Sim. Eu quero saber o que pode acontecer, porque quando você trouxe, né, os pais ficam com muito medo, né? Então, o que pode acontecer caso essa glicemia se altere, né? Eu não sei se a alteração é só para cima ou para baixo também. Para baixo também. Mas antes disso, tomara que eu não tenha me perdido aqui no que eu ia... Acho que eu me perdi, então vamos nessa, que daqui a pouco eu lembro. É porque é tanto, né, que você vai realmente compreender, né? Mas me fala então sobre essa... eu ia falar dos níveis. Antes da gente, né, falar desse assunto, aí sim, falar em normalidade, mas só com relação aos níveis. Para uma pessoa normal, igual o Dr. Pedro ele nos explicou aqui, como ler um exame que é uma coisa simples, inclusive ele falou é super barato e as pessoas poderiam evitar e entender que esse cálculo aqui, ali da função hepática, que é o rim, não é? Renal. Gente, é tanto órgão, é tanta coisa, mas por favor, se você estiver acompanhando as entrevistas, essa é a 72ª. Então... Pouca coisa. Mas ele falou que se todos os médicos, quando pegassem ali os exames, e ele trouxe esses números. Quais são esses números quando se trata da glicose? Uma glicose normal. Você fez um exame de sangue lá no seu check-up com seu médico assistente, uma glicemia abaixo de 100,
a princípio é uma glicemia normal. Para minha idade ou para qualquer pessoa? Para qualquer pessoa. Então, se a gente tem uma glicemia abaixo de 100, é uma glicemia normal. Para a grávida, a gente usa um valor menor do que esse. E a gente sempre faz uma vez por ano. Se a pessoa tiver obesidade, se a mulher tiver ovário policístico, se a mulher tiver, a pessoa tiver uma história familiar de diabetes ou de obesidade, a gente toma um pouquinho mais de cuidado. E esse valor, a gente vai atrelar os valores de insulina e de hemoglobina glicada, que é o que mostra o controle da glicose em 3 meses. Então, por exemplo, sua glicose está 80, mas a sua insulina está alta, e a sua hemoglobina glicada, que mostra o controle, está alterado, então a gente acende uma luz de alerta e a gente tem que repetir o exame. E muitas vezes a gente faz a curva glicêmica, que você deve ter feito na sua gravidez. Não, né? eu aquele acho que tem toma até um xaropinho. exame, toda vez que tem que fazer, você fica mais tempo no laboratório, porque precisa dessa curva. Na grávida? Não grávida, eu acho que eu já fiz depois, não sei por quê. Depois você deve ter feito depois da gravidez. A pessoa que teve diabetes gestacional, a gente repete esse exame pós-parto. Okay. E aí a gente faz a curva glicêmica, toma aquele xarope doce e aí mede a glicose em 2 tempos, com 1 hora e com 2 horas, para saber se está normal. Então a gente tem esses valores de normalidade, então uma glicose 2 horas depois da curva, se tiver acima de 200, então é diabetes. Aí a gente já sabe, se tiver num nível ali no meio do caminho, a gente vai acompanhar mais de perto. Ou se você foi no laboratório, em qualquer momento, se sua glicose está alta, acima de 200, a gente fala, opa, deve ser diabetes, então a gente vai repetir esse exame. Né? A gente exclui medicamento, exclui infecção, mas via de regra, se você tiver uma glicose abaixo de 100, uma hemoglobina glicada abaixo de 5,7, isso é normal. Né? E aí atentar para a história familiar. Mas acima de 100, aí a já gente já tem que olhar. Passou de 200, pode esquecer. Lá na curva, né? Passou de 200 na curva, ou passou de 200 em qualquer momento, aleatoriamente, é diabetes. Né? E se a gente faz isso para a população, a gente consegue diagnosticar mais pessoas e a gente consegue tratar rápido. Porque se a gente trata rápido, essas pessoas não têm complicação. Então, não vai amputar uma perna, a pessoa não vai ter uma neuropatia, não vai perder a visão, né? O diabetes é a principal causa de cegueira, que não seja de trauma, do mundo inteiro. E isso impacta muito na vida das pessoas, né? A pessoa para de trabalhar, né? A pessoa não tem qualidade de vida, uma pessoa que tem doença renal e precisa ir para hemodiálise, ela diminui a capacidade dela de trabalho, né? Ela vai precisar depois passar por um transplante. Então, a gente trata para não chegar nessas complicações. É bem, nesse caso, né, quando a gente olha o que pode acontecer em não tratada, é realmente muito desafiador. Inclusive, até outra coisa eu acho que a gente ouve, né? Tem que tomar cuidado porque as feridas não saram. Até em fazer unha, ou pessoas idosas, ou enfim, eu acho que isso também, acho que foi comum ouvir, até porque, como eu te falei, o pé da Neuma, por mais que tratasse, não sarava, não melhorava, e aquilo foi meio que até atrofiando, é isso, doutora? Isso. E isso é absolutamente associado a uma glicose alta, a um descontrole da glicose. Se a pessoa não está bem tratada, se ela se machucar, ela não vai cicatrizar, se é uma pessoa que tem complicação do diabetes. Mas, por exemplo, se eu tiver alguma coisa, vai cicatrizar normalmente, porque a minha glicose é absolutamente normal. Então, o importante é o quê? A gente tratar precocemente e tratar bem tratado. Maravilha. Então, para ter uma vida normal. Isso só vai acontecer se eu for indisciplinada. Ou se você não for adequadamente tratado, né? Que acontece também. Às vezes a pessoa mora no interior, às vezes não tem acesso a uma medicina de qualidade, às vezes a pessoa não sabe fazer o cálculo, às vezes a pessoa não foi orientada. É muito importante a educação em diabetes, né? A gente hoje fala que o paciente tem que ser o centro do tratamento. Você tem que ser o protagonista da sua vida. Eu acho que para tudo, né? Se você tem conhecimento ele é libertador. Se você sabe o que fazer, é muito mais fácil, né? É muito menos difícil, é muito menos complicado. Não vira um bicho de 7 cabeças, né? Não sei se é a associação, que nome dá para a SBEM, que hoje você... É sociedade. É uma sociedade, são as sociedades. Ela tem a função de também instruir, informar? O que vocês decidem nesse conselho, nessa sociedade? As regionais, elas são associadas à SBEM Nacional, Sociedade Brasileira de Endocrinologia, e tem campanhas, né? Hoje a gente usa muito rede social, então tem campanhas todos os meses. Junho teve o mês do diabetes, nacional do diabetes, novembro é o mês internacional do diabetes, a gente faz campanha, tem o mês da obesidade, tem alterações de tireoide, então tem campanhas de conscientização da população, de orientação da população, e as sociedades elas fazem também, participam para fazer os consensos, né, de tratamento
de cada patologia, em várias sociedades médicas diferentes, para a gente ver qual que é o melhor tratamento para cada doença. Como a gente está falando da diabetes, só que voltando, né? A doutora é endocrinologista que se especializou e dedica praticamente a maioria do que você atende são pacientes com diabetes. Diabetes, obesidade eu trato muito também. Que tem essa associação. Associação, eu gosto muito de saúde da mulher. A gente estava falando sobre isso antes, né? Eu adoro receber mulheres. Eu acho que hoje mais da metade das minhas pacientes são mulheres. Que legal. Eu Falando na mulher, mas e concluindo, né, da sociedade, então tudo que gere a questão da endocrinologia, hormônios, por isso que você falou da questão da tireoide. E você acredita que hoje, doutora, está sendo difundido e veiculado? Porque, por exemplo, quando eu me lembro do mês, até hoje o que fica muito claro na minha mente é do câncer de mama. Câncer de mama, que é importante, né? Porque você consegue pegar ali diagnóstico precoce de câncer de mama, né? A pessoa vai lá, é o mês do câncer de mama, vai no laboratório, faz a mamografia. Então, você lembra, né? Na sociedade, a gente tenta fazer essas campanhas. Se as pessoas entram no Instagram e no site, tanto da nacional quanto das regionais, tem material informativo e tem material para a população geral também, que é importante, né? Porque não adianta a gente falar só a língua do médico, né? A gente tem que ter uma linguagem clara, acessível para todo mundo entender. Principalmente, que é o que eu espero, esse é um dos nossos objetivos com o consultório aberto, é que a gente consiga, né, monetizar de alguma forma para que esse programa chegue nesses locais, como você falou, que falta a informação, mas muitas vezes essa pessoa ela tem a informação, igual ela consegue assistir novela, ela vai poder conversar com o médico de uma forma diferente, ou saber que tem que buscar aquilo, ou entender um pouco mais. Com inteligência artificial isso facilita, é claro que não é para a população toda, às vezes o paciente que é muito idoso não vai conseguir ler e entender o que está falando, mas a gente tenta deixar uma linguagem mais clara e acessível para todo mundo. E eu vou até anotar isso também, porque foi agora, com essas 70 entrevistas, mas só agora que eu me toquei, acendeu essa bandeirinha, essa luz, que na descrição aqui eu vou colocar o Instagram da sociedade, né? Não só de endocrinologia, mas os das outras sociedades, que lá vai ter a informação. E muitas vezes é muito fácil, gente, nós responsabilizarmos o governo, nós responsabilizarmos os médicos, nós responsabilizarmos as pessoas para fazer um papel que é obrigação nossa, enquanto adultos pelo menos, né, doutora? Porque as crianças também é a nossa responsabilidade. Sim, a gente tem que orientar. Poxa, deixa eu ir buscar. Eu estou vivendo essa fase do climatério e tomei para mim como responsabilidade por ter poder e condições de falar, porque assim, gente, é muito triste você aprender que você tem que, sabe, como utilizar o absorvente e depois como não engravidar. Por que na escola não falaram que a musculação é extremamente importante, inclusive para os seus ossos? E principalmente, né? Porque eu te falo, eu não sabia dessa informação. E muita gente não fala, né? E hoje a gente fala no consultório, tem paciente que até ri de mim, fala assim, de novo, você já vem com essa conversa, né? Eu falo, é porque musculação é remédio. Doutora. É remédio, a gente tem que fazer, a gente gosta, muita gente não gosta. Eu, na minha vida prévia, assim, mais nova, eu não tinha muito hábito de fazer exercício físico não, sabe? Não gostava muito não. Você corre, né? Eu corro e faço musculação, faço exercício praticamente todos os dias da semana. E aí eu fui aprendendo, e aí eu fazia pilates. E aí eu tenho uma grande amiga, que é ginecologista, ela falava assim, mas o pilates não ganha tanta massa muscular, você precisa fazer musculação. E pegava no meu pé. E aí eu comecei a fazer musculação, e o resultado é excelente. A gente, principalmente a gente pós 40 anos, a gente precisa fazer musculação, né, para a gente prevenir principalmente de sarcopenia, que é a perda de massa muscular. Hoje, pra gente, não. Lá no futuro, quando a gente estiver com 90 anos. E cada um de nós vai ter um objetivo. Eu brinco que meu objetivo, porque eu adoro viajar, é carregar minha mala quando eu tiver 90 anos, para ninguém precisar carregar minha mala para mim. E a gente tem, outras pessoas têm vários outros objetivos, mas a gente tem que ter massa muscular, né? Então a musculação tá ali como um remédio. A gente coloca na receita, né? É o seu remedinho ali, 3 vezes por semana tem que fazer. Então, não adianta se revoltar, porque eu vou mudar essa história. No que depender de mim, e poder levar essa informação. Mas não se falava. Não. Você tem 40 mais que nem eu, né? 40 mais. Ali, década de 80, por aí, a gente não praticava musculação, né? Não, é jazz. E jazz, a raiva que você tem. E eu ainda falava assim, esse bando de gente burra na academia, eu prefiro ler. É isso mesmo. Poxa! E quem fazia muito exercício, fazia caminhada.
né? Tinha pessoas que já faziam muita E o caminhada. quanto se incentivou sempre? Cardio. E esquecia-se da musculação. E hoje a gente sabe que tem que casar os dois, porque o cardio aeróbico é muito importante para a longevidade, para a saúde cardiovascular, né? É muito importante, fala-se muito hoje de capacidade cardiorrespiratória, e isso é importante para a longevidade, e a musculação é muito importante para a gente não cair, para a gente não fraturar, principalmente a gente mulher, né? E para a gente manter a nossa massa muscular. E um idoso, quando fratura, é quase fim de carreira, se ele não tiver, muito difícil, né? Imagina, a pessoa fratura e a pessoa vai para o hospital, ela tem uma internação prolongada porque ela precisa ser operada, e aí depois ela não tem massa muscular para ela voltar a caminhar, fazer a reabilitação dela, então é muito difícil. Então a gente tem que ter essa poupança de músculo, né? Fazer nossa poupança de músculo para a vida. E outra, eu nem teria feito a de colagem, não teria ido para o dermatologista, teria ido para a musculação, porque eu não, para mim é incapacitante, me deu assim, eu acho que um ápice de ansiedade, inclusive depois de compreender, de ter que aceitar que eu estou realmente no climatério, né? Eu fiz até o seguro de vida, de tão impactante que foi isso para mim, porque já pensou perder a produtividade? Eu fiquei 2 dias sem dormir. Aí quando vem essa história da musculação, se isso tem que ser feito, eu vou fazer. Mas é muito ruim você passar a vida sem saber. Mas voltando ao que eu falei sobre pesquisar nos sites das sociedades, ter acesso a buscar por você, faça isso. Eu tive nesse momento. Então eu posso melhorar a minha descendência e posso melhorar a minha vida hoje. E tem muita informação, né? Muita. E como você falou, esse é seu objetivo com 90. Se você não tem um objetivo próprio, pelo menos livra seus filhos de terem que se acorrentar aos seus pés, obesa, ou obeso, ou incapacitado por alguma... Porque você vê tantos filhos que têm que, nesse tempo, ficar cuidando. E tem muito estudo sobre isso já, né? Sobre essa incapacidade, porque você para de trabalhar por conta da sua patologia e você impacta muito na capacidade laborativa da família também. Então, muitas pessoas, muitas filhas, né? A gente fala isso muito na nossa geração ali, as filhas deixam de trabalhar para cuidar ali dos pais, porque precisam cuidar naquele momento, né? E a época que seu filho está ali, aí você não consegue dar atenção, vira um ciclo doentio, que podia ser um ciclo virtuoso. Então, eu acho que também, antigamente, não se falava muito da necessidade preemente ali de exercício físico todos os dias, né? E hoje a gente tem estudado cada vez mais sobre isso. O que a gente pode fazer como o nosso estilo de vida, né? O que a gente pode fazer para prevenir patologia? Isso é muito interessante, né? Muito. Voltar ali à alimentação saudável, evitar ultraprocessado, não comprar aquelas besteiras de supermercado, comer comida de verdade, dormir bem, que eram coisas que às vezes os nossos pais nos falavam, os nossos avós talvez nos falavam. Doutora Dani, a minha frase da vida era: dormir é perca de tempo. E, inclusive, quando eu morrer, eu durmo. E agora você entendeu que é importantíssimo, né? Inclusive para a nossa saúde mental, né? Sim, o surto, ele realmente só acontece por ausência extrema e continuada de sono. A gente precisa descansar. Muito. Né? E a Bíblia fala, eu acho que a gente esquece realmente onde tem que buscar, que é o básico bem feito. Inclusive, com essa sua fala, eu me lembrei de que ainda não tive aqui um oftalmologista. Inclusive, abro aí, já convidei, estou aguardando. Ou vocês estão muito ocupados com essas mulheres na menopausa que também não estão enxergando mais, assim como eu, ou não sei do que vocês estão fugindo, mas o consultório está de porta aberta aqui. Não salvando o oftalmo, não teve uma especialidade que não falou sobre atividade física, tabagismo, álcool, sono e comida. Álcool hoje a gente... E eu falo no consultório muito, eu sempre pergunto lá no consultório, você bebe? Aí a pessoa fala, bebo socialmente, bebo eventualmente. Eu falo, uma garrafa de vinho. Quanto que é esse socialmente, né? E peço para quantificar, sempre peço para quantificar. E hoje parece que a gente tem caminhado para uma orientação de 0 álcool, né? Uau! E parece ter estudos já em relação de álcool em relação à cognição, né? A redução de cognição em quem é etilista pesado, né? Então, não é ruim só para o diabetes, é ruim para o diabetes, é ruim para o peso, para a obesidade. O sono de quem bebe é muito pior, né? E parece ter essa relação com cognição também. Eu acredito que nós vamos viver ainda, né? Porque a gente não via esse tanto de gente andando de bicicleta, né? Brasília, graças a Deus, também. Claro que aqui, né?
onde no eixo tem muitas famílias, tem os parques. Eu acredito que tem cidades que têm um maior fluxo, né, mas que a gente viva realmente em um local onde a gente consiga ver os shows, né, onde saem dali os adolescentes, os adultos extremamente, né, embriagados e mais pessoas durante o dia andando de bicicleta. Fazendo exercício, né? É muito legal, né? E a gente estimular os nossos filhos também, porque quando a gente pratica exercício físico, a gente estimula as outras pessoas, né? As pessoas no nosso entorno ali. Então, se eu faço exercício físico, fui de manhã, sei lá, correr, e aí eu chego no consultório e falo, corri hoje, então eu já estimulei algum paciente. Eu pratico exercício físico e estimulo minha filha a fazer exercício físico também. Então, a gente se mantém sempre ativo, né? Viu como a rede social é importante? Você tem que postar que você está correndo, que você está malhando. E é isso, é onde a gente tem essa oportunidade de inspirar. É verdade. Né? Muitas vezes você vai ouvir alguém que vai falar, nossa, toda vez que eu te vejo ali, me dá mais força para fazer. Assim como todas as postagens com copinho o vinho, né, com o local, que é isso, é uma luta, doutora, que a gente está vivendo, é o bem contra o mal mesmo, o tempo todo. Né, os sanduíches ali, tudo aquilo que é tão... o vinho, as mulheres bonitas, o que é um padrão social. Então, quem tem oportunidade e poder pessoal, que é isso que os médicos têm, o médico falou, a água parou. Então, que vocês se incentivem também a mostrar, né, esses hábitos. Né? É verdade. Que assim seja e aconteça. Vamos voltar para cá. A gente já... Como é que foi receber o diagnóstico naquela época? Você falou que foi com muita resiliência, né? Qual foi o caso do paciente que mais te emocionou ao longo da carreira? Poxa, eu estava lembrando quando você me fez essa pergunta, assim, muitas pessoas trazem lições de vida pra gente, né? Recentemente tive duas. Uma, eu compartilho essa paciente com o Pedro, agora ela não está acompanhando mais. Era uma menina, é isso, que muitas vezes a pessoa sabe o que tem que fazer e a pessoa não é orientada. Então, a menina, se ela assistir, ela vai saber quem é, que ela tem diabetes tipo 1 e ela morava no interior e ela era atendida pelo posto de saúde. E aí ela não era adequadamente orientada e aí veio a pandemia, ela ficou sem atendimento. Então, quando ela veio para Brasília, ela já tinha se tornado uma pessoa com doença renal crônica. Então, hoje ela faz diálise peritoneal e está na fila do transplante. Então, me marcou demais. Eu me comparando como pessoa, como paciente, não só como médica, e ela ter sido privada de um bom tratamento. Então, isso ainda acontece com uma frequência até maior do que a gente gostaria, né? Da pessoa não ter sido orientada, a pessoa ter vivido em algum lugar que ela não foi orientada direito, não ter acesso a bons medicamentos. E a outra é uma paciente que é idosa, que eu amo de paixão essa paciente, que é um exemplo, uma lição de vida. Eu falei para ela que ela tem que escrever um livro. Então, eu a conheci assim, a ginecologista mandou para mim porque ela abriu um quadro de diabetes e estava com a glicose muito alta no meio da pandemia. E aí ela falou assim, eu preciso de uma consulta hoje. Então, eu atendi online, por vídeo, 9 horas da noite, uma senhora de mais de 70 anos. E aí eu falei, olha, você vai precisar usar insulina. E ela, meu Deus, eu falei, então você vai lá na farmácia, compra essa insulina, eu vou te ensinar a usar. E ela foi um show de bola. Ela fez tudo o que precisava fazer, começou a fazer exercício físico, ela não usa insulina mais, o controle da glicemia dela está perfeito, e aí veio um baque que ela diagnosticou um câncer. E aí ela, tem que tratar, vou tratar. Tratou, ela já chegou no consultório, tipo, 3 meses depois, já tinha feito a cirurgia, e agora ela está livre de doença, então um exemplo lindo de resiliência, de força de vontade. Essa outra paciente também, ela tem uma força de vontade, eles tiveram que mudar a vida deles inteira de vir embora para Brasília para ela conseguir o tratamento aqui, e ela está aqui esperando ali, eu fico rezando todos os dias para ela conseguir o transplante dela o quanto antes. Com essa sua fala, me veio algo que eu acredito, que o seu corpo ele sempre está querendo te dizer algo, e não é diferente para a doença. O que é a doença? Te disse, o que trouxe? Você acredita que hoje, você já respondeu isso, que está mais saudável, mas você acredita nisso, que todas, até como o câncer também, pode parecer talvez desrespeitoso, e não é. O que eu quero compartilhar, eu vi pessoas com câncer que hoje estão curadas, que melhoraram o casamento, que entenderam que precisava parar. Ou seja, dependendo de como você ouve, como você recebe isso, você pode ter uma mudança. Essa senhora de 90 anos teve uma mudança de vida. 70 e poucos anos, 90, uma mudança de vida para linda. melhor? Para melhor. Eu acho que o diabetes me trouxe isso. Em 2 momentos da minha vida eu tive isso. O diabetes, que eu falei, eu tenho que ser uma pessoa saudável, então eu vou mudar estilo de vida. Eu já tinha uma alimentação muito saudável, tenho hábitos de vida muito saudáveis.
mas aí eu tinha que melhorar, né? E eu estava vindo da residência de clínica médica, a gente trabalha loucamente, né? A gente trabalha 24 horas por dia na residência, é muita coisa para fazer. E aí eu falei, tem que mudar estilo de vida, vamos fazer para eu ter uma vida melhor. E o outro momento foi quando a minha filha nasceu. Eu tive pré-eclâmpsia, minha filha ela nasceu com 29 semanas, e eu me tornei uma pessoa muito melhor depois, muito mais grata e muito mais humanizada, eu acho, no trato com as pessoas no consultório, eu acho que mais compreensiva, eu consigo ouvir melhor essas questões, e foi isso, e foi um momento que foi muito difícil pra gente, né? Ela ficou 2 meses na UTI, foi um momento que a gente se uniu muito e que a gente recebeu apoio de tantas pessoas, de amigos, de pessoas que talvez a gente nem conhecesse, e hoje eu sou uma pessoa muito melhor. Então eu peguei um momento que era muito ruim e falei, o que eu preciso fazer para melhorar? E aí eu desacelerei meu estilo de vida também. Antes da Isis eu trabalhava muito mais do que eu trabalho hoje, eu tinha um concurso público, trabalhava no consultório, às vezes chegava em casa 8, 8h30 da noite, e aí hoje eu tenho tarde livre, eu tenho período para ficar com ela, eu optei por nunca ter babá, eu não tive babá para cuidar dela, então eu queria estar ali com ela o tempo todo, e minha vida se tornou muito melhor. Excelente tema, graças a Deus, né? Por isso. 29 semanas, o número certo... 7 meses. 7 meses ela nasceu. Eu tive pré-eclâmpsia também. Também? E enquanto você está falando aí, eu fico pensando, né? O quanto a ignorância nos salva. Não ter o conhecimento ali na hora, né? O Porque conhecimento médico. quando eu ouvi aquela história da diabetes... Mas, doutora, eu comia sanduíche. Minha gravidez... Não vamos entrar no mérito, mas assim, foi um desafio, né? E eu falava assim, eu não vou chorar, porque senão meu bebê vai sentir. E eu não chorava. E hoje, né, depois de ter estudado, depois da profissão do que a gente faz, gente, que bobagem, né? Eu estava sentindo tudo. Mas a responsabilidade... E outra, era fumante antes. Parou de fumar. No dia que eu soube, porque assim... E olha que absurdo, né? Mas graças a Deus também. A partir de agora eu tenho que ter a responsabilidade com esse filho. E me lembro que depois do último dia que eu amamentei, a primeira coisa que eu fiz foi ir na padaria, comprar um pão. E comprar pão, comprar o cigarro de novo, porque eu voltei a fumar. Mas graças a Deus já tenho 8 anos. É muito difícil, né? Muito desafiador. É muito difícil. E aí, com essa história de no pré-natal, quando o doutor falou, e eu já estava fazendo de alto risco, mas eu não era, eu acreditava, né, que não era alto risco. E aí, houve isso, eu falei, mas o que é isso? O que tem que fazer? Aí o doutor foi categórico, eu acho que senão eu não entenderia. O seu filho pode morrer. Foi a primeira vez que eu fiz dieta de verdade na vida. E foi duro, mas às vezes precisa, né? Muito. E mais na gestação, eu brinco isso, que eu falo que é muito bom tratar gestante. Eu adoro, porque vocês fazem tudo que a gente pede, a coisa mais linda de ver. Tem que fazer exercício físico, vamos fazer exercício físico. Às vezes a pessoa tá ali cansada, barrigão, né? Fala, vou lá fazer uma caminhadinha. O que precisa fazer de alimentação, de mudar estilo de vida na gestação, porque a gente tem o maior bem que a gente tem na vida ali dentro da gente, né? E a gente muda, não é assim? Mudei. A gente muda, é impressionante. E eu acho que eu tomei trauma de beterraba, de cenoura, de tanta salada, de tanto... Porque assim, Deus já pensou ser responsável agora, porque é que a gente não faz pela gente. A gente faz. Pelo outro. E aí teve também o pré-eclâmpsia, mas conseguiram regular, né? E aí eu não fiz a cesárea naquele momento, e aí ele nasceu... de repouso. Conseguiu um tempinho. Acho que alguma coisa assim. Conta pra gente, né? Explica o que é essa pré-eclâmpsia, o que é essa gravidez gestacional, diabetes gestacional na gravidez, sendo que eu não tinha, e hoje também, né, não sou diabética. O que acontece nesse momento? O diabetes gestacional é uma alteração da glicose inerente da gravidez. Né? A placenta ela vai degradar, acabar ali com a insulina, e a glicose da mãe sobe, né? Então hoje a gente já diagnostica no primeiro trimestre da gravidez, e normalmente a gente consegue resolver com dieta e exercício físico. Sim. E é um momento que a mãe ela tá tão focada em fazer tudo direito que muitas mulheres a gente consegue segurar sem medicamento e vai até o fim da gestação muito bem, né? O diabetes gestacional traz alguns riscos, né? Uma criança grande, às vezes a criança pode ter hipoglicemia, por isso que é muito importante tratar, mas hoje a gente faz curva glicêmica para todas as grávidas, eu acho que está muito bem difundido, então a gente consegue diagnosticar. Já a pré-eclâmpsia é uma doença mais grave, mais rara, que é uma hipertensão mais grave na gestação, né? Que aí não tem nada a ver com a glicemia. Não tem nada a ver com a glicemia, que é a pressão alta, né?
Então é uma doença grave, até hoje eu não sei o que aconteceu porque eu tive, provavelmente você também não sabe Não o que sei mesmo. aconteceu. E pode acontecer mais precoce, pode acontecer ali mais perto do parto, né? E aí ela sim é mais grave, então pode ter manifestação no bebê, assim, pode faltar oxigênio lá para o neném, né? Mas hoje os obstetras, eles são muito atentos, muito competentes, medem pressão em toda consulta, avaliam os exames de sangue, né? Então a gente consegue diagnosticar precocemente, que foi o meu caso. A minha obstetra é sensacional, então ela viu muito rapidamente, né? E por isso que eu tô com a minha filha aqui, saudável e tudo bem. Que bom. Então, também um estilo de vida saudável durante a gravidez é o ponto, é a condição sine qua non ali para que... Para os nossos filhos ficarem bem, né? Eu acho que hoje a gente já sabe também que o que a gente come na gestação, a nossa alimentação, ela influencia na vida do nosso filho, né? Então, por exemplo, o hábito do cigarro na gestação pode fazer mal para o bebê a longo prazo. Uma mulher que ganha muito peso na gestação pode levar ali, depender do que você come, pode levar a uma obesidade, síndrome metabólica no futuro no seu filho. Então, ter uma vida saudável durante a gestação é muito importante, né? Não só saudável de comida, exercício físico, principalmente a nossa saúde mental também, que a gente tem que ficar muito atento, né? Porque é um período muito desafiador na vida da mulher. Muito. E o quanto, não só durante a gravidez, né? Quantas depressões nós vimos, o caso de uma médica, inclusive aqui do lado, né? Que é a nossa amiga. teve e estava, né, depressiva. É. E, enfim, né, veio quando teve, né, um autoextermínio esse episódio. Então, é realmente se atentar à nossa saúde mental, né? E eu acho que a gente tem que falar sobre isso. A gente, médico, a gente tem esse dever no consultório de ver se o nosso paciente está bem como um todo, né? Eu acho muito importante, não só vai lá para ver obesidade, só o medicamento da obesidade. Acho que a gente tem que entender a pessoa como um todo, né? É assim, e principalmente a questão do alimento, né, doutora? Porque muitas pessoas acabam comendo, descarregando toda a ansiedade ou a depressão, porque essa história de eu engordei porque eu estava com ansiedade, tanto a tristeza come, né, quanto a ansiedade. Como é que você associa isso, né, essa medicina integral, essa medicina de estilo de vida? Como é que você coloca isso em prática dentro do seu consultório? Você tem outros profissionais, você indica, você tem um corpo? Lá na clínica tem nutricionista, a gente tinha uma psicóloga, agora ela não está lá com a gente mais. Então, eu acho que a saúde interdisciplinar é muito importante, né? Não só o medicamento, a nutricionista orientar a alimentação. Quando o paciente tem um transtorno de compulsão alimentar ou um transtorno de ansiedade, o psicólogo, a gente tem uma excelente psiquiatra na clínica, e o psiquiatra avaliarem também é muito importante, né? A gente ter essa avaliação integral do paciente, para o paciente ficar bem, né? Porque não adianta nada, talvez, eu prescrever um medicamento ali para tirar a fome do paciente e eu não estar tratando o resto. Sim. Né? O paciente está com algum problema em casa, está com algum problema de trabalho, tem um transtorno de compulsão. Sim. Então a gente precisa avaliar tudo isso para tratar o paciente melhor. E chega de não só pronunciar que é ser vergonhice, que não tem força de vontade, porque isso é muito fácil, né? Machucar é muito fácil. E eu falo também, doutora, que essa história de empatia é muito bonitinho de se falar, né? Porque, assim, eu vejo que você está sentindo, eu sinto o que o outro... Não, é compaixão, é respeito que a gente tem que ter. Né? O que você pode fazer? Se for calar a boca, tá ótimo. Já é uma maravilha. Talvez se colocar no lugar do outro, né? A gente tentar se colocar no lugar da outra pessoa que está ali, né? Entender as suas dores, entender as suas questões, a história de vida, né? Porque ninguém, eu nem vou pronunciar isso, ou até vou, baseado no que eu vivi, tá? Eu não gosto, não gostei e não quero ficar gorda. Eu sofri muito na minha adolescência, depois da minha gravidez eu pesei 117 quilos, então quem vos fala aqui é alguém que não gosta, não é bonitinha. A gente ouve que o gordo tem a mão bonita e o rosto, você não tem nome, é o gordo lá da esquina. As pessoas sofrem muito, né? Sofrem muito preconceito, sofrem muita dificuldade no trabalho. Imagina, a gente não consegue, talvez, mensurar o quanto uma pessoa que tem obesidade sofre, né? Esses dias uma paciente me mandou uma mensagem e falou assim: Dani, peguei o voo e eu não precisei do extensor do cinto da primeira vez na minha vida. E ela estava super emocionada, e eu fiquei super emocionada com ela, que pra gente é uma coisa talvez simples, banal,
E para ela não era uma coisa banal, Poxa, imagina. é sensacional você imaginar que não colocar precisa... o próprio cinto, não precisar pedir auxílio, a dificuldade que a pessoa tem às vezes para caminhar, para conseguir emprego, né? Com certeza. E as pessoas são julgadas, você fala, ah, é fácil, né? Então, tá tomando remedinho, é fácil. Não, não é fácil, é difícil, é uma doença que você luta contra aquela patologia a vida toda, né? Sim, a vida toda. A vida toda é uma doença, igual diabetes é uma doença, pressão alta é uma doença, a obesidade é uma doença. Sim. E o seu próprio corpo vai tentar te levar para aquele peso maior, então é uma luta o tempo todo. Tem uma analogia que é a pessoa andando na escada rolante ao contrário, que é a luta contra a obesidade a vida toda, né? E é muito fácil a gente julgar e falar, não, vai lá, é só fazer exercício físico, volta daqui 3 meses. Não, não é assim, né? E também é muito fácil não só julgar, né, como as receitas mágicas, né? O falar que você poderia fazer diferente e não fazer uma cirurgia, você poderia fazer diferente e não usar canetinha, porque você tinha que ter força de vontade. A palavra força de vontade já demonstra que eu preciso fazer muita força do que a minha vontade natural para fazer aquilo. E mesmo com medicamento não é fácil. Não é. Não é. Primeiro que a gente não tem medicamento para todo mundo, né? A gente, hoje está saindo, essa semana, né, teve a notícia porque o governo não autorizou ter os GLP-1s pelo SUS, era um pedido para a Conitec, né, que é uma câmara que avalia esses medicamentos para pacientes com obesidade mais grave, então não ganhou. Então a gente trata no consultório a minoria da população que tem obesidade. Então, não é tão simples assim eu falar para uma pessoa que talvez acorde 4 horas da manhã, pegue 2 ônibus, vá trabalhar, não tem tempo para fazer exercício físico, não tem dinheiro para fazer uma compra de supermercado com vegetais orgânicos. Ah, é fácil, vai lá e faz o exercício que você vai emagrecer. Não é assim, né? Então, é de verdade entender que a obesidade é uma doença, como a doutora falou, eu vou lutar a vida inteira. É em segundos que você parece que respira e o outro está comendo menos do que você e você comendo mais e você menos e que você vai engorda. Peso. Então, nós precisamos de verdade primeiro nos amar, porque eu acredito que quem olha, quem fala dessa forma, quem machuca, é porque nem se ama. Então, você é incapaz de respeitar o outro. E outro ponto também que eu acho importante a gente salientar, já que essa pauta veio até aqui, é de incentivar as crianças a comerem, ficar obrigando a criança, né, a comer. É outra crença que a gente tem que... Nossa, mas tá tão magrinho, gordinho que é bonito. Não é. E às vezes quais as informações, doutoras, corretas aí para essas mães que tá muito magro ou isso? Tem que observar se a criança tem alguma doença, né? Sei lá, se é desnutrido, então precisa sim de um pediatra, um gastropediatra, mas uma criança que seja magra constitucionalmente, ou uma criança que coma pouco, não é bom você ficar obrigando a criança a comer o tempo todo, né? Isso pode trazer até um distúrbio alimentar no futuro, né? Não só de ganho de peso, mas se você fica obrigando a criança a comer o tempo todo, ou se ao contrário, né? Você fica o tempo todo chamando a atenção ali da criança, falar, não pode, tira o prato, né? Agride a criança de alguma maneira, assim, né? Não pode comer aquilo, faz piadinha com o próprio filho. Então, a gente tem que tomar muito cuidado nessa fase de vida deles e a gente orientar a comer saudável, a gente dá o exemplo, né? Porque se a gente tem na nossa mesa em casa, é muito mais fácil para o nosso filho comer um prato de salada, de verduras, comer frutas nos intervalos, se a gente faz isso, né? Se o nosso filho vê a gente praticando exercício físico, se alimentando de maneira saudável, respeitando o próximo, eles vão aprender a fazer isso também. E se a gente obriga a criança ali a comer, dá comida calórica, é muito comum, às vezes, os avós falam assim, nossa, tadinho, né? Tão magrinho, pode dar um chocolate? Normalmente é assim, né? Pode dar um docinho? E não é bom nessa fase a gente incentivar as crianças a comerem coisas não saudáveis, porque a gente forma o paladar deles, né? Então, não é à toa que a Sociedade de Pediatria fala que não é para dar açúcar até os 2 anos. Né? Que é para a criança saber o sabor de cada alimento. E isso realmente funciona. O Guilherme hoje está com 20 anos e ele não é o fã do doce. Né? Mas depois comeu, porque na escola não tem jeito. Aí você acaba falando assim, não, vai, come, porque é de direito, né? Na experimentar. Vida não tem jeito, né? Mas realmente, enquanto eu pude, mas ele também não fugiu do problema da obesidade, porque também é uma doença familiar, genética, né? Então, se tem uma história familiar de obesidade, aí você tem que tomar mais cuidado ainda, né? E acolher esses pacientes. Imagina uma criança com obesidade, a dificuldade que ela tem na escola, né? Então, acolher aquela criança, colocar a criança para fazer exercício físico, né?
promover uma alimentação saudável, não dar refrigerante, né? Não dar açúcar de adição, ensinar a comer bem, que daí você vai pelo menos orientar o estilo de vida e diminuir a carga que não é genética, né? Pensei em duas coisas agora, né? Muitas vezes, para não ter trabalho, você entrega ali o que abre, mas o trabalho e que você vai ter depois com essa criança doente, o trabalho que você vai ter e o quanto você vai gastar muito mais, talvez esse tempo investido vai fazer muito mais diferença. Essa correria que a gente vive, tudo acaba no parar, né, doutora? Tudo, a gente tem que parar, respirar, né? Desacelerar muitas vezes, né? Porque, claro, é mais barato também a pessoa comprar ultraprocessado, biscoito recheado, né? A gente nem dá tempo de discutir essa parte de saúde coletiva, né? Mas, assim, tentar não comprar ultraprocessado é importante. Às vezes eu faço uns tratos no consultório, falo, pula a gôndola do chocolate, do biscoito recheado, não passa ali não. Vai direto para a parte de verdura e de legume, eu compro na feira, né? Já teve uma campanha que é desembale menos, descasque mais, né? Na faculdade eu lembro que a gente orientava na saúde coletiva lá no internato, a fazer horta vertical, as pessoas que moravam em casa, faz uma hortinha, vai ter um alface, vai ter um tomate para fazer uma saladinha, para pelo menos ter acesso a alimentos de qualidade, porque esse alimento é muito barato, né? Sim. Um miojo é muito barato, um biscoito recheado é mais barato, eles são muito palatáveis, então às vezes até vicia, né? Sim. A criança vai querer comer cada vez mais, Não, então não você tem falou em biscoito recheado, eu salivei. Só de pensar assim, o ideal é não comer, é nunca... Nem comprar. Nem comprar. Né? Eu falo isso, falo não compra, porque o que os olhos não veem, o coração não sente, não. Sim, e se você não dá conta, você afasta. A Bíblia fala, né? Não precisa ficar de frente ali com o que você não dá conta. Porque às vezes você está na sua casa, né? Você vai pegar seu carro, aí você vai dirigir até o supermercado para você comprar um biscoito. Você vai repensar. Se você tem ali no seu armário, você vai pegar e você vai comer, né? Você chega num dia particularmente cansativo, você chega em casa e não tem nada pronto, você vai ali no fácil, né? E é o mesmo, a recíproca é verdadeira para você quer comer o biscoito recheado, mas você não quer levantar cedo para ir para a academia. Não, Ninguém acorda agora, eu vou. Feliz da vida. É importante porque também vai nos trazer grandes benefícios. É algo desafiador. A longo prazo, né? E é um benefício pequenininho todos os dias. Fechando essa pauta, que eu quero te ouvir nesse sentido, é outra coisa importante, além do respeito, é parar de normalizar a obesidade, né, doutora? Eu vi hoje uma reportagem da Jojo Todinho, onde ela mesma estava falando, a Jojo Todinho, ela fazia assim, assim, assim. Né? Hoje e dando, né, o real nome que ela tem, e falando que ela está estudando mais, que ela emagreceu, está totalmente dedicada impressionante, né? a estudos, a vida. E eu não tenho ódio nem raiva quando eu olho uma foto, né, da Carol que tinha aquele peso, né? É o que eu dei conta para aquela época, para aquele conhecimento. Eu honro totalmente, respeito, não quero de forma alguma viver e retornar, né? Então, falar que é isso aí, e tem tanta gente que aquela outra moça, que eu não sei o nome, que é uma modelo, que também teve que emagrecer para poder ter filho. Então, assim, não dá, gente, não dá, não tem nada de gordofobia. Na verdade, não tem fobia, eu quero viver. E eu não quero nem que o meu filho, nem que ninguém que esteja ao meu lado morra, porque a gente está falando de uma doença, não é sobre beleza. Eu me cuido hoje, não porque eu me odeio, eu me cuido porque eu me amo. Não é sobre estética, né? É sobre saúde. E mesmo, a gente fala que mesmo a pessoa que tem obesidade, que hoje, né, naquela fotografia, é metabolicamente saudável, ela tem um risco maior de ter doenças cardíacas, por exemplo. De não curar o câncer. Artrose, né? Sim. A pessoa não conseguir andar. Então, é muito importante tratar a obesidade doença. É diferente da estética, que a gente também procura a estética e tá tudo bem, né? Às vezes a mulher teve um neném ou entrou na menopausa, ganhou 10 quilos, não conseguiu perder. Essa mulher tem o direito de ser tratada. E ela vai estar incomodada, ela não tem obesidade doença e ela está procurando o bem-estar dela e é super válido. E é diferente da obesidade doença, que é a obesidade que mata, né? Que vai trazer várias complicações e que a gente precisa realmente tratar. E não romantizar. Isso não quer dizer que a gente vai atacar aquela pessoa que a gente falou, a gente tem que respeitar, se colocar na pele do outro. É acolher, que tem estudos que falam que essa pessoa demora anos para conseguir ser acolhida por um profissional de saúde, ser escutada
e o seu sofrimento ser validado e ela conseguir ser tratada. Demora, em média, 7 tentativas para começar a ser tratada. Então, provavelmente, a Jojo Todinho, que é uma influencer, né? Hoje eu acho um trabalho muito legal, que ela mostrou ali o dia a dia dela, decidiu fazer a cirurgia bariátrica, que hoje ainda é o tratamento que perde-se mais peso, né? Que a gente consegue ter um efeito muito bom nos pacientes com obesidade mais grave. E isso, deve ser muito bom, porque daí uma pessoa que está ali assistindo, lê o Instagram dela e fala, nossa, que legal, ela conseguiu, eu também vou procurar ajuda, né? Então é uma influência do bem. E eu acho que a gente acolher esse paciente para ele ser tratado é muito importante, né? Não falar, não, tá tudo bem, sua glicose aqui tá normal, seu colesterol tá normal, você não precisa emagrecer. Não, não é assim, né? É ao contrário, na verdade. Você merece emagrecer. Merece ser tratado, né? E merece realmente. Eu acho que o emagrecimento é você entender, não é o que você precisa, é que a gente merece. Merece. Né, isso. E talvez se perguntar, né? Eu quero ver meu filho vivendo quanto tempo? De verdade, é isso que você vai falar para o seu filho? Então, eu acho que é uma consciência mesmo, esse nome que você trouxe de parar de romantizar, não dá. É igual essa questão do álcool. Gente, o índice de mulheres alcoólatras, doutora. Alto, né? Nossa. E na pandemia foi muito, aumentou muito. E também não é uma crítica, né? É um alerta, né? É um copo todo dia, uma taça. Será, né? Eu não dou conta nem da taça mais, porque esse climatério, olha aí uma coisa boa. Se eu tomar uma taça, o outro dia acabou. Meia taça para mim. Meia? Então pronto, ó, já vamos Falo que parece dengue no outro dia. Gente, como é que pode? Então, não faz realmente bem, não faz né? sentido. Doutora, nós falamos, né? Eu acho que de uma forma geral, muito mais do que a gente estava aguardando também. Eu queria que você pudesse falar para a família, né, para essa pessoa que recebeu esse diagnóstico de diabetes, ou a mensagem para a mulher que você desejar, mas gostaria que você desse duas. Uma para os médicos, né, e uma para essa audiência, né? Para essa mulher, para essa criança, né, para esse ser humano que está nos assistindo. Eu acho, começar para as pessoas, né? Então, eu como uma pessoa com diabetes, eu tenho que falar assim, que a gente pode ter uma vida absolutamente normal. Muitas vezes você vai se cansar, vai falar, nossa, eu preciso fazer isso tudo todos os dias e eu não estou vendo resultado, às vezes a glicose vai subir porque teve uma infecção, alguma coisa, mas você pode ter uma vida absolutamente normal, saudável, feliz, ter filhos, trabalhar, viajar. Para os pais, hoje a gente tem mais tecnologias, então eu não sou pediatra, né, não trato criança, mas a gente tem excelentes pediatras que auxiliam no tratamento com diabetes, para a família ficar se sentir mais segura, né? Se sentir acolhida, o seu filho ele vai viver muito bem. E para os médicos que tratam diabetes, eu acho que é a gente sempre se lembrar de colocar no lugar do paciente ali do outro lado, que às vezes a gente se cansa, às vezes a gente precisa de um acolhimento, então a gente tentar exercer essa compaixão todos os dias, ouvir o nosso paciente, pensar se deu alguma coisa errada, vamos recalcular essa rota para a gente conseguir ter um melhor resultado, visando uma vida saudável e feliz para sempre. Para sempre mesmo. É possível, né? Obrigada de coração. Gostei muito mesmo. E volte, e você não tem problema nenhum com conversar, super conversadeira, tá igual doutor Pedro. E para você, eu hoje tive uma mensagem de muita consciência aqui na nossa conversa. No primeiro momento, quando eu fui falar em ter uma vida normal. E que absurdo, que desrespeito falar sobre alguém que é portadora de algo diferente, né, como algo normal. E depois, eu tenho obesidade, né? Então, por que eu olho o outro que é diabetes e me sinto no direito de falar em normalidade, sendo que ela acabou de trazer. Você pode ter filho, você pode ter sua vida normal e muitas vezes a obesidade não te permite nem ter filho. É verdade. Então, gente, nós somos todos farinhas do mesmo saco. E é muito importante que a gente aprenda a se olhar primeiro para depois apontar o dedo para o outro. Foi sensacional esse programa, de verdade. Obrigada, fiquei feliz. Muito feliz. E que essa consciência que tenha caído do lado de cá, ela possa também ir para você. Em fatores diversos, seja a crítica que você faz com a amiga, com o seu filho, as comparações, é muito importante de verdade que a gente se olhe, porque só se olhando
Só olhando, eu falo que as pessoas elas olham para fora e sonham. Né? Quando você olha para dentro, você desperta, então olha para você. Tem muita coisa aí para despertar e que, se Deus permitir, que seja saúde. Obrigada, de verdade, pela consciência que você Obrigada, me trouxe foi hoje. ótimo. E, como sempre, vai ficar aqui na descrição como encontrá-la. E, inclusive, a partir de hoje também, em virtude desse episódio, eu vou colocar aqui na descrição as sociedades para que você possa se responsabilizar em buscar informação. Vai ter lugar, assim como a gente acha outras coisas, né? Então, que a gente comece a ser mais curioso para algo que vai nos beneficiar. E até o próximo Consultório Aberto.